E aí, gente, tudo bem? Para o povo do primeiro ano do Ferreira Viana, essa aula vai ser sobre a característica dos seres vivos e a origem da vida, tá? É uma aula assíncrona para a gente entender um pouquinho melhor os conteúdos que foram postados, tá certo? Vamos lá. Então, criacionismo. A primeira teoria sobre a origem da vida é o criacionismo. O próprio nome já diz, a teoria da criação. Eu tenho um ser supremo, uma entidade suprema, com poderes, e ele cria a partir do nada a matéria e os planetas e a vida. Tá certo? É, que às vezes se contradiz, né, com a ideia do Big Bang, na formação da matéria e etc. É o criacionismo. A gente aprende primeiro lá no seio familiar, né, social. Mas a ciência, ela acredita numa teoria da origem da vida no nosso planeta, é chamada de, por dois pesquisadores, né, que conseguiram sintetizar essa teoria, chamada teoria de Oparin e Haldane. Qual é a teoria? A teoria é a seguinte: a nossa atmosfera primitiva, tendo metano, água, amônia, hidrogênio, tá? Substâncias químicas elementares, descargas elétricas, calor proveniente dos vulcões, radiação ultravioleta, fez com que essas moléculas elas se juntassem, formando as primeiras moléculas orgânicas simples, e a partir daí, moléculas orgânicas complexas e o surgimento de uma célula ancestral. Essa célula primitiva, ancestral, deu origem a todas as outras células, logo a vida. Tá certo? Beleza, teoria de Oparin e Haldane. Por que se acredita nessa teoria no aspecto da ciência? Por quê? Porque ela teve uma validação científica em laboratório. Um pesquisador chamado Stanley Miller, ele pegou as mesmas substâncias que deveriam existir na atmosfera primitiva, colocou no local onde tinha passagem de corrente elétrica e aqui a água aquecida, né? Ó, a água aquecida, né? Gerando vapor, chegava até esse local onde tinha esses gases, né? E tinha passagem de corrente elétrica. Então, nota que eu tenho energia térmica e aqui energia elétrica dos eletrodos, e começou a aparecer aqui nesse líquido substâncias orgânicas, aminoácidos, açúcares e lipídios, mostrando que num experimento ali em que não tinha influência do homem, né, para estimular as reações químicas, a não ser calor, eletricidade, aqueles elementos, gerou-se os elementos químicos. Então, por isso é que se acredita na teoria anterior de Oparin e Haldane, que na verdade o nosso planeta era um grande tubo de ensaio. Tá certo? Mas existe uma outra teoria. A teoria que a vida ela não foi criada no planeta Terra. Foi criada em outros locais, mas aí a gente não sabe explicar como se originou. E através de meteoritos chegou-se micro-organismos até o nosso planeta. Essa teoria é chamada de panspermia cósmica. Tá? Criacionismo, ato divino. Teoria de Oparin Haldane, o nosso planeta é um grande tubo de ensaio, onde houve reações químicas naturais gerando as células. E panspermia cósmica foi gerado em outros locais e chegou até o nosso planeta. Tá certo? Beleza. Agora, como é que eu posso definir um ser vivo? Tenho várias características. Primeira, ter moléculas orgânicas na sua composição. Aqui eu tenho aminoácidos, tá? Por que o nome é aminoácido? Porque tem uma região com nitrogênio chamado amina e tem uma parte aqui com ácido, chamado ácido carboxílico. Então por isso que chama de aminoácido. Carboidratos ou açúcares e aqui lipídios ou gorduras. Então, contendo moléculas orgânicas, é considerado como um ser vivo. Mas só isso? Não. Ser composto por uma unidade básica chamada célula. Tá? Célula significa uma pequena sala, uma pequena célula, uma célula. Que aí, essa célula, ó,
tendo núcleo, citoplasma e membrana plasmática. A célula, quando tem núcleo, tá? É chamado de eucarionte, tá? Ou eucarioto. Eita, que horror! Eucarionte, célula com núcleo, tá? Beleza. Descoberto em 1665 por Robert Hooke. Beleza? Show de bola. Então, moléculas orgânicas, célula. Além disso, irritabilidade, ou seja, gerar um estímulo baseado em estímulos ambientais, fazem com que o ser vivo responda a esses estímulos. Então aqui, ó, uma bactéria, né, que vai ser englobada, vai ser digerida, e tem células que vão atrás dessas bactérias e vão digerir, chamada de fagocitose. E aqui, ó, tem uma luz aqui e a planta vai atrás da luz. É chamado de fototropismo. Então, fagocitose, quando eu tenho as células de defesa que vão lá atrás de bactérias para ingerir. Nota, o estímulo externo fez com que a célula fosse atrás daquela bactéria para digerir. A luz faz com que a planta vá em direção à luz. Fototropismo. Ter um ciclo de vida. Nascer, se desenvolver, reproduzir, morrer. Ele tem que ter um ciclo de vida próprio. Tá certo? Nutrição. Ele tem que se nutrir para se manter. Autótrofo é aquele que produz o próprio alimento. Heterótrofo são aqueles que não produzem os próprios alimentos, precisam de alimentos externos. Então, ó, eu tenho aqui as algas, as plantas, que são autótrofos, produzem o próprio alimento. E aqui eu tenho os heterótrofos, uma vaquinha, ela não produz o próprio alimento, ela precisa se alimentar aqui, ó, de plantas, certo? Dos produtores. Beleza? Outra característica, metabolismo. O metabolismo, eu posso pegar moléculas simples e gerar moléculas complexas, chamado de anabolismo, ou reação anabólica, e catabolismo, quando eu pego essas moléculas complexas e quebro essas moléculas em moléculas simples, para obtenção de energia. Então, anabólico é quando eu formo, catabólico é quando eu quebro para aproveitar a energia que estão nessas moléculas. Tá? Até eu ouvi muito falar de esteroide anabólico. É um esteroide, é uma substância, tá, proveniente do colesterol, que é anabólica, faz aumentar, formar proteína muscular. Tá certo? Então, anabólico, de moléculas simples eu formo moléculas complexas. Catabólico, de moléculas complexas eu quebro e formo moléculas simples, liberando assim energia. Reprodução. Reproduzir-se é uma característica dos seres vivos. Sozinho. Tá? Você pode falar assim, mas e o vírus, professor? Ele não se reproduz sozinho, ele rouba de um outro organismo para poder se reproduzir. Tá? E aqui eu tenho um exemplo, uma reprodução assexuada, não tem junção de gameta masculino e feminino, a célula duplica seu material genético, uma bactéria, e ela se divide, formando duas células filhas idênticas à primeira. Tá certo? Reprodução assexuada, porque não tem o sexo masculino e feminino aí na jogada. Tá certo? Então, a divisão binária, ou bipartição, é um tipo de reprodução assexuada feita pelas bactérias. Tá certo? Aqui também, ó, plateumintos, que são seres achatados, né? Que também se reproduzem. Se eu cortar, fragmentar um, ele tende a se reproduzir e formar um novo indivíduo. Precisou de masculino e feminino? Não. Assexuada. Ou, aqui eu tenho um porífero, uma esponja, olha, tem aqui o brotamento, reprodução assexuada, não precisa de masculino e feminino. Tá? Mas no caso aqui, eu tenho a reprodução sexuada. Espermatozoide masculino, óvulo feminino,
une o material genético, forma um novo indivíduo. Reprodução sexuada, 2 sexos. Tá? Ou aqui, no caso, a planta, né? Ela tem uma parte masculina, que libera o pólen, tem uma parte feminina, que é o ovário da flor, tá? Uma fecunda o outro. Então a planta também faz reprodução sexuada. E o processo é chamado de polinização, tá certo? Então o pólen nada mais nada menos que a parte sexual masculina da planta. Beleza. E os seres vivos, eles também eles evoluem, tá? Evoluir é modificar. Eu vou ter modificações, tá? Essas modificações fazem aquele ser vivo se adaptar àquele ambiente melhor. Com isso, ele é selecionado e permanece, tá certo? Transmitindo as características dos seres vivos. Aí nota, como é que a evolução acontece? Primeiro, começa a aparecer uma mudança no material genético. Essa mudança no material genético gera alguma mudança naquele ser vivo. Aquela característica, aquela modificação faz ele se adaptar melhor. Então nota, esse bicho aqui está se adaptando, porque ele parece um pau, uma madeira, então ele se adapta ao ambiente. Com isso, como ele se adapta ao ambiente, seria aqui a mesma característica, ó. Ele vai ser selecionado. Todo animal ali que tiver com a mesma característica do ambiente, a águia não consegue enxergar. É um exemplo. Então ele se adapta e é selecionado. Aqueles que aparecem com mais facilidade, ó, são destruídos. Eles não são selecionados. A partir daí, eu vou repassar aquela característica para a próxima geração, gerando aí uma característica hereditária, né? Gerando uma nova espécie, uma espécie que se adapta e é selecionada pelo ambiente para permanecer, enquanto os que não se adaptam, não se adaptam corretamente, tendem a desaparecer. Essa é a ideia da evolução, tá certo? E apesar dos vírus causarem doenças, eles não são considerados como seres vivos. Por quê? Não possuem unidade celular, não possuem metabolismo próprio, eles roubam de outra célula, e o ciclo de vida não se completa, porque ele precisa de um outro ser vivo, é um parasita intracelular obrigatório. Por isso, ele não é considerado como um ser vivo. E apesar de ter material genético, DNA ou RNA, ele não é considerado como ser vivo, tá? Chama atenção que o vírus ele tem uma característica muito interessante. No caso do SARS-CoV, que causa o Covid, ele é um vírus de RNA. Todo vírus de RNA, ele tem uma taxa de mutação maior. Eu tenho vírus de DNA e de RNA. Todo vírus de RNA tem alta taxa de mutação, então ele se modifica muito rapidamente. Por isso a necessidade de termos vacina mais rápido, tá certo? Então valeu, gente. Muito obrigado. Tchau.